Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sou eu, pastor Manuel Fernando Lopes, seu amigo de sempre. Temos um canal no YouTube, Pedra Angular. Nos ajude, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho de notificações para que quando mais vídeos durante a semana venham a ser é, lançado, você venha estar avisado acerca, né, do conteúdo, né, e nos ajude, né, expandindo a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Estamos aqui para mais um dia, né, estar expressando a palavra de Deus. O conteúdo é voltado, né, ao povo de Deus. E você que ainda não fez o seu, não deu ainda o seu passo para Cristo, aceite a Cristo como seu único e verdadeiro e suficiente Salvador. Né? Vamos aqui, está entrando na palavra de Deus, quero aqui estar falando acerca de um assunto de dias difíceis, né? Estão sobrevindo sobre a face da terra, sobre a sociedade, né? As igrejas no modo geral, política, cultura, tudo mais. A palavra de Deus nos dá respaldo para que entendemos que todas essas coisas, desde o passado, já nos estava sendo avisada através dos santos profetas da palavra de Deus. Né? E desde já eu quero estar juntamente, né, com vocês, abrindo no livro de Pedro, segunda Pedro, capítulo número 2, a partir do versículo 1, diz assim: falsos mestres, falsas doutrinas. Versículo 1: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si, né, mesmo a repentina perdição. Verso número 2: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Verso número 3: E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não terá tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. Verso número 4: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, né, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Verso número 5: E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, mas para 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Verso número 6: E condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-os para o exemplo aos que vivessem impiamente. Louvado seja Deus. Então nós estamos vendo aqui que o negócio é sério. Né? O apóstolo Pedro, ele já estava tendo uma visão de Deus acerca do futuro da humanidade, acerca, né, também da igreja de Jesus Cristo. Ele falava aqui que falsos mestres, falsas doutrinas, heresias de perdição, seria propagada de tal forma
e entendida errada de tal forma a doutrina pregada distorcidamente, que muitos entenderiam, né, e negariam a eficácia, né, do sangue, do poder do sangue de Jesus, remidor, né, é aquele que nos resgatou do mundo de pecado para a sua maravilhosa luz, né? Muitos colocariam nos seus corações dúvida através dessas heresias pregadas. E para esses tais não haverá, né, facilidade, não terá, né, pouco rigor, mas terá muito rigor da lei e do juízo de Deus sobre essas vidas. Da mesma forma que Deus não poupou os anjos que assim pecaram, né, e os lançou às cadeias do inferno, no qual, né, eles estão guardados para o último dia. Deus não poupou os anjos, né, que dirá essa geração que nós estamos vivendo hoje. Uma geração afundada em seus delitos e pecados. Igrejas que deixou que o mundanismo, as doutrinas distorcidas, doutrinas de demônios, doutrinas diabólicas, heresias pecaminosas, heresias sem tamanho, heresias sem, né, precedentes, nos levando à perdição milhares de pessoas. Deus ele vai cobrar no último dia dessas pessoas. Pedro já estava tendo uma visão do futuro, né? Deus não perdoou o mundo antigo, né? Todos conhecem essa passagem. Deus não perdoou o mundo antigo. Deus, ele olhando do céu, como estava vivendo aquela geração. O capítulo 6 ali, a partir do capítulo 6 do livro de Gênesis, nós vamos ali ver que Deus olhou do céu e começou a acompanhar o procedimento daquela geração. Não é muito diferente da geração de hoje. A palavra de Deus nos diz que Deus não poupou aquela geração. O pecado daquela geração chegou a ter um mau cheiro diante das narinas de Deus. Veja bem o que proporciona o pecado demasiado dentro e fora das igrejas. Eu não estou aqui generalizando a igreja de um modo geral. Ainda existem homens e mulheres de Deus que têm compromisso com a verdade, né? Porém, uma porcentagem maior já se entregaram, né, às práticas deste mundo, as heresias, os falsos ensinamentos, começaram a acompanhar falsos mestres, falsas doutrinas, né, profetas loucos que andam segundo o desvaneio de suas mentes, né? E Deus não poupou aquela geração. A Bíblia nos diz que a geração de Noé, Deus olhou para aquela geração e ele viu somente um justo, por nome Noé. Um homem que íntegro, diferente, um homem que se separava do mundanismo, das práticas mundanas. Ele era separado da prostituição, do adultério, da sodomia, da embriaguez. E hoje nós vemos uma geração não muito distante dessa. O apóstolo Pedro já estava nos dando uma visão acerca do que encontraríamos pela frente. Falsos mestres que ensinam, né, doutrinas
de perdição e destruição. Então, quando Pedro ele diz que, como houve no passado, haverá no presente e futuro, né? Dias difíceis, né? No qual se levantará falsos doutores, falsos mestres, doutrinas de heresias que destruirão a pureza da Igreja de Jesus Cristo. Não de uma forma geral, mas de muitas pessoas. Pessoas que começaram no espírito, terminando na carne, terminando no pecado, deixando o pecado entrar dentro da igreja, o mundanismo entrar dentro da igreja. Hoje nós vemos o adultério implantado dentro de muitas igrejas. O adultério implantado de tal forma, sendo levado como uma naturalidade, uma doutrina a ser seguida de algo tão importante e sacro na vida da igreja hoje. Se troca de casamento como se troca de roupa. Se troca de casamento como se troca de carro. Heresias de destruição, de perdição. O juízo, ele não dormita, ele vai vir na hora certa. Né? Quem tem ouvidos, ouça com o Espírito, diz a igreja. E da mesma forma que Deus destruiu aquela geração com o dilúvio, Deus ele vai fazer juízo a esta geração de hoje. Né? Deus falou para Noé, construa a arca, coloca sua família, coloca animais, porque eu vou destruir essa geração. Porque o meu coração pesou-se sobre essa geração. Aqui o apóstolo Pedro ele dá outra visão, outro exemplo a ser seguido sobre Sodoma e Gomorra. Sabemos que ainda existia Ló e sua família. Ló, servo de Deus, temente ao Senhor, porém ele tomou uma direção precipitada, errada, mas como ser humano, muitas das vezes nós erramos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que, da mesma forma em que Deus livrou Ló para poder destruir aquelas duas nações, aquelas duas cidades, né? Depois eu vou me informar melhor, mas eu vou dizer aqui duas cidades, Sodoma e Gomorra. Cidades afundadas na perversão sexual, afundadas na perversão cultural. Aquele povo, eles eram direcionados a uma cultura sodomita, falando em partes aqui de uma forma clara para você entender melhor. Eles viviam no homossexualismo. Deus abomina o homossexualismo. Né? Se vidas não buscar o conhecimento da palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e viver uma nova vida em Cristo e abandonar as práticas, né, de sodomia, herdarão o reino dos céus. Caso contrário, a alma desses vão perecer no inferno. E a Bíblia nos diz que, da mesma forma que Deus não poupou aquelas duas cidades, a Bíblia nos diz que quando os anjos vieram à casa de Ló dar aviso da destruição, porque lá atrás Abraão já orava pela vida e o livramento de Ló. E Deus assim ouviu a oração de Abraão. E os anjos foram até lá dar o aviso. Porém, eles não foram bem recebidos. Quando chegaram na casa de Ló, eles foram até a porta da casa de Ló, os moradores daquela cidade, e perguntaram a Ló quem eram aqueles. E mandaram que Ló pegasse aqueles 3 anjos e colocasse para fora para que eles viessem abusá-los.
Você já entendeu o que eu quis dizer aqui. Eles queriam abusá-los, né? Praticar práticas, né? Sodomitas, como era de costume e cultura daquela cidade. Mas Deus estava vendo. Seria diferente essa geração como a geração de hoje? Não. Vivemos dias, né? Moramos aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras, Salvador, Bahia, onde nós vemos, né, minorias que lutam pelo o direito profano de casamento de pessoas do mesmo sexo, né, profanando aquilo que é santo, né, a criação do Mestre, a criação do Criador, que criou o homem, Adão, a mulher, Eva, para que juntos procriasse sobre a terra, juntos formasse o casal que Deus assim criou. E uma coisa é certa, né? O juízo para esses não dorme, né? O juízo para esses virá naquele grande dia, né? Esses tais não herdarão o reino de Deus. Então, virá, né, tempos difíceis, esses tais que negam, né, o Senhor que os resgatou. Eles negam a eficácia do sangue de Jesus, usando simbologias, usando palavras né, de reação espiritual, sem ter base, estrutura e direcionamento na palavra, pela pessoa do Espírito Santo que revela a palavra, negando a eficácia do sangue de Jesus, né? Deixando de adorar o Criador e passar a adorar a criatura. É o que nós estamos vendo, né? Pastores em certas igrejas e ministérios sendo adorado, venerado, né? Seguidos, né? Doutrinas de homens, fardos pesados, né? Atitudes de fariseu. Eles dizem para você: não toque, não manuseie, não veste, não come. Mas dentro da casa dele, dentro da família dele, eles estão praticando tais coisas absurdas e profanas, escondidas dos olhos daqueles que estão cegos espiritualmente, né? Não vou aqui me alongar mais, né? Isso vai servir de exemplo. O juízo, porque aqueles que vivem impiamente serão punidos por esse juízo. O juízo de Deus, o tribunal de Cristo. Isso é só para quem está lá fora? Não. O juízo começa dentro da igreja de Cristo. Quantos pastores adúlteros, profanos, amantes do dinheiro, amantes de si próprio, adúlteros, idólatras, vendidos, fazendo da igreja negócio, fazendo do corpo de Cristo, né, dinheiro, grandes ministérios, grandes negócios. Eles olham para você e para mim, eles veem eu e você como fonte de renda para poder custear as suas regalias. Pastores andam de carros importados à custa de crentes que não buscam a Deus, não buscam o entendimento da palavra de Deus, né? Não estou generalizando todos aqui. Existem ainda homens de Deus que pregam a verdade à luz da palavra. Então fique com esse alerta nesta noite, né? Sou eu, pastor Manuel Fernando Lopes,
Que Deus vos abençoe, né? Se inscreva no nosso canal, né? Pedra Angular. Deixe o like, compartilhe, né? Deixa o sinalzinho, né? Do, para que quando mais vídeos venham a ser lançados na plataforma, você venha estar avisado, né, acerca do conteúdo, né? Isso, sinal de notificação. Desculpa, é que me fugiu da memória, né? Deixe o sino de notificação, né, ativado, para que quando mais vídeos venham a ser lançados na plataforma, você venha a ser notificado, né, e poder estar nos acompanhando, tá bom? Sou eu, pastor Manuel Fernando Lopes, que Deus os abençoe, um abraço, nos ajude, né, a crescer este canal, amém? Que Deus os abençoe.